Quando a minha mãe tinha 8 anos de idade, meu avô tentou a dela. Ela contou pra minha avó, mas a minha avó não acreditou e nem fez nada com ele. E, pelo contrário, ela ficou com raiva da minha mãe. A partir daquele momento, ela começou a destratar a minha mãe, a olhar pra ela com um jeito diferente, como se não gostasse dela ou sentisse ciúmes dela com meu avô, que ela nem queria proximidade. Depois de um ano, a minha avó e meu avô começaram a frequentar a igreja, aquela famosa igreja do véu. E lá nessa igreja, o meu avô entrou pro ministério de louvor com o tempo e se tornou músico. E ele era aquele famoso crente, aquele cara maravilhoso. Só que quando a minha mãe fez 12 anos de idade, porque minha mãe, assim, ela era da igreja, mas ela não era tanto, até porque ela tinha uma revolta interna dos pais dela, dos meus avós, né, pelo meu avô tentar ter feito o que fez e minha avó não ter defendido. Ela se envolveu com um garotinho, ela já era mulher, ela tinha um corpão, com 12 anos ela tinha cara de 15, e ela se envolveu com um garoto e acabou se entregando pra ele, que era o meu pai. E assim que o meu avô descobriu que a minha mãe estava envolvida com ele, pra dar o de certão da igreja, fez com que minha mãe se casasse com ele, já que ela tinha se entregado pra ele. Então, meio que expulsou ela de casa e ela foi morar com meu pai. Nisso, meu pai e ela continuaram casados e teve a mim. Acabou engravidando de mim. Quando eu nasci, foi uma época que a minha avó ficou muito próxima da minha mãe pelo fato de ser muito apegada comigo. Ela era tão maluca, apaixonada por mim, que várias vezes quando a minha mãe ia embora, eu tirava eu de perto da minha avó chorava, minha avó ficava doente, minha avó esperneava e fazia com que a minha mãe deixasse eu mais com ela ainda, porque nós éramos muito apegadas. Isso incomodava um pouco a minha mãe, dava uns ciúmes na minha mãe, mas ela deixava eu ficar com a minha avó, até a minha avó pedir pra eu morar com ela. Minha mãe não quis deixar, mas a minha avó implorou, fez um escândalo e falou: você mora perto da minha casa, só você frequentar a minha casa, eu vou cuidar melhor dela, balalá. E minha mãe meio que deixou eu viver com a minha avó. Com o passar do tempo, meu avô já estava bem mais conhecido na igreja, já estava bem mais certinho, né? Tinha mudado, amadurecido bastante. A minha avó veio adoecer e o tratamento dela era só em outra cidade. E ela começou a ir pra cidade e ficar tanto tempo na cidade, tanto tempo, que nós nos vimos sem saída e começamos a pensar numa possível mudança para essa cidade, pro tratamento dela. E assim foi meu avô, minha avó e eu. E a minha mãe simplesmente decidiu ir também. O meu pai não queria ir de jeito nenhum por conta da vida dele. E a minha mãe largou tudo, separou, deixou tudo para poder cuidar da minha avó doente. E mudou junto conosco. Mas a minha mãe e o meu avô nunca foram de conversar, porque minha mãe nunca tinha perdoado ele, sempre meio que destratou o meu avô, né? E nós moramos nessa cidade pro tratamento da minha avó durante quase 2 anos. A minha avó, assim, passando por uma fase muito complicada. E, infelizmente, depois de 2 anos, a minha avó veio a óbito. E foi muito triste. Nessa época, minha mãe, ela tinha um pouco de depressão desde a infância, desde tudo que ela teve que fazer, passar na vida por conta dos meus avós. E ela começou a sofrer muito e ficar muito mal. Eu já era um pouco maior, né? Eu já era um pouco mais madura. Então, eu comecei a cuidar da minha mãe também. E nisso, a gente acabou voltando. Minha mãe, ela acabou conhecendo um rapaz que é o meu padrasto e ela se casou com esse rapaz e foi morar com ele, né? Teve até a minha irmãzinha. E eu também conheci um rapaz e casei com ele, também tive um filho. E o meu avô, ele começou a dar louca. Meu avô vivia super bem, ele tinha condição de vida bem e tal. Ele começou a dar louca. 3 meses depois que a minha avó morreu, simplesmente começou a falar que queria conhecer outra mulher. E ele começou a galantear todas as moças da cidade. As moças quase que da minha idade, eram novas. A gente vivia conversando com ele, que tipo, como ele tinha coragem. Mal já tava procurando outra mulher, ele falava que ele não ia ficar solteiro. E dava em cima de todas essas moças. E isso me dava um pouco de raiva. Até ele arrumar uma mulher. Essa mulher começou a torrar todo o dinheiro do meu avô. Fez ele vender casa, fez ele vender chácara, fez ele vender carro, torrou todo o dinheiro que tinha na conta dele e meteu o pé na bunda do meu avô. Quando foi ver, o meu avô não tinha lugar pra morar. Então ele decidiu vir morar com quem? Comigo e com o meu marido. Então eu falei: tá, vô, vem, o senhor pode vir morar comigo. E a minha mãe morava bem do lado da minha casa, quase que atrás assim da minha casa. E a gente morava todo mundo meio ali. Até que chegou no Dia dos Pais e a minha mãe sentiu o coração dela muito quebrantado e falou: eu vou pedir perdão pra ele, mesmo ela nunca tendo errado, só pela paz interior dela, que ela sentia muita raiva do meu avô desde a infância. E aí ela foi, chegou nele e eles pediram perdão pro outro e se perdoaram. No outro dia, o meu avô chegou meio que bêbado. E a gente assustou, porque como ele era exemplo na igreja, ter chegado bêbado foi muito estranho. E ele tava bêbado e ele foi passar por trás do corredor da casa e gritou a minha mãe, chamando a minha mãe. E nisso eu corri na janela pra ver o que tava acontecendo e fiquei escutando. E a minha mãe veio e ele começou a falar pra ela assim: porque eu sempre te amei. E minha mãe, tipo, né, como
Tipo, ele nunca falou que amava ela, então falar que amar, e ele, não, mas eu não amo você como filha, eu amo você como mulher. Eu sempre tive vontade de ficar com você. Minha mãe falou, que nojo! Você tá falando isso pra mim, eu não acredito, larga de ser nojento. Na hora ele falou assim, a sua mãe disse que agora sim eu poderia realizar meu sonho, que era ficar com você. Por isso que ela tinha ciúmes de você, porque eu sempre te amei como mulher, sempre quis ficar com você. E tentou agarrar minha mãe. E nisso minha mãe começou a espernear, chamando ele de louco, de maluco, de sujo, de nojento, que eu não te perdoo, que eu não... Todo aquele sentimento que minha mãe tinha desde a infância meio que voltou tudo. E um pai deve ser muito difícil. E minha mãe saiu chorando, assim, sabe? Foi um escândalo. E quando ela saiu chorando, eu só consegui abrir a porta da casa e falar pro meu avô pra ele que ele não era bem-vindo na minha casa, pra ele ir embora. Comecei a pegar tudo que era dele, jogar na rua e mandei o meu avô embora. Porque pra mim ele era um monstro, ele era um perigo pro meu filho e pra minha irmãzinha. Porque direto ele olhava pra minha irmãzinha e falava assim, nossa, mas você é a cara da sua mãe quando você era criança, quando ela era criança. Nossa, mas você é linda igual a sua mãe era quando era criança. Então, tipo, será que ele olhava pra minha irmã e também ficava desejando a minha irmã? Então eu não queria proximidade com ele de forma alguma e queria que minha mãe se sentisse mulher. Enfim, depois que o tempo se passou, a minha mãe ela teve que começar a tomar remédio controlado, porque ela ficou muito doente. Hoje ela é casada, ela vive feliz com o esposo dela, com a minha irmã, eles vivem bem. Só que infelizmente é a base de remédio, ela é feliz, mas é a base de remédio. E eu venho compartilhar essa história, mas porque meu avô, depois de tudo isso que aconteceu, se tornou um bêbado. A última notícia que eu tive dele foi de um ano atrás, que ele se tornou um bêbado, que